Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a lista referente ao primeiro bimestre do primeiro ano. Então vamos lá. Classifique os números abaixo em naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Gente, um lembrete aqui rápido. Tá? Então, os naturais estão relacionados com quantidade ou contagem. Então, são os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim continua, tá? Depois surgiram os números inteiros, que estão relacionados com perda ou dívida, ou seja, são os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ou seja, os números naturais também estão aqui dentro dos inteiros, tá? Então, se a gente tivesse uma caixinha, né, com todos os números naturais, com certeza ela estaria dentro da caixinha dos números inteiros, tá? Depois surgiram os números racionais, que são os números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Então, são todos os números que são uma divisão, onde A e B podem ser positivos e negativos, mas a gente só pede que o B seja diferente de zero, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos os números menos 3 sobre 4, o número 2 sobre 5, o número 100 sobre 37, tá? Ou seja, frações, né? Gente, e o número, sei lá, 8? O número 8 também é uma fração, porque ele tem o denominador invisível 1 embaixo dele, tá? O número menos 10 também é uma fração, porque ele tem o denominador invisível 1. Ou seja, os racionais englobam os naturais e os inteiros, né? Eles têm os naturais, têm os inteiros e também tem a galera que tem o denominador diferente de 1, tá? Aí depois vieram os irracionais, que são os números que não podem ser expressos em forma de fração. Não podem ser escritos como fração, como uma divisão entre dois números inteiros. São os esquisitos, né? Por exemplo, as dízimas. Por exemplo, eu esqueci de falar aqui, mas esses números assim, por exemplo, os números decimais, os números com vírgula, 3,5. Gente, o número 3,5, ele é a fração 35 sobre 10. Lembra? Um número depois da vírgula, um zero só. O número 4,27. Ele é um número 427 sobre 100. Dois números depois da vírgula, dois zeros. Tá? O que mais? A gente tem mais exemplo. As dízimas periódicas. Por exemplo, o número 3,7777. É uma dízima porque não para e é periódica porque tem alguém se repetindo sempre. A gente estudou no primeiro ano com detalhes como que encontra a fração geratriz dessa dízima periódica. Então a gente consegue, né? Vai ser 31 sobre 9. Se a gente fizer 31 dividido por 9, vai dar 3,7777, tá? Não tenho certeza se é 31 sobre 9, agora eu estou em dúvida. Mas existe dois números que, se a gente fizer a divisão, vai dar 3,777. Então, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo de uma outra dízima periódica. A dízima 0,825, 25, ela é uma dízima, porque ela vai para o infinito, né? Ela continua, tem os três pontinhos, e tem um cara que se repete sempre, que aqui é o 25. Então, a gente vai conseguir escrever essa dízima como uma fração
entre dois números inteiros, um cara aqui e um denominador, tá? Mas as dízimas não periódicas, por exemplo, as dízimas 7,143157889 e continua. É uma dízima porque continua, mas não tem ninguém se repetindo. Ela vai para o infinito toda bagunçada. Esse é um exemplo de um número irracional. Um outro exemplo são as raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 3, raiz de 2. Porque raiz de 2 é 1,4. É uma dízima também não periódica. O número π. O número π é o exemplo de um número irracional. Ele é 3,14 e vai para o infinito todo bagunçado. É uma dízima, mas não é periódica. Ok? Então, os irracionais estão à parte. Eles não estão dentro de nenhum conjunto e também nenhum conjunto está dentro deles. E aí surge um outro, que são os números reais. Os números reais vão ser os racionais, que já continham os inteiros e os naturais, mais os irracionais. Então, se a gente for pensar em caixinha, os reais são essa galera toda aqui. Tá? Então, vamos lá. O menos 8. O menos 8, ele é inteiro, né? Ele é racional, ele é real. O 0,25, ele é 25 sobre 100. Ele é uma fração. Ele é racional e todo racional é real. Raiz de 5 é raiz não exata. Ele é irracional e todo irracional é real. O 12. E o 12, ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. Tá? O π. O π é irracional e todo irracional é real. Raiz de 49. Gente, raiz de 49 é 7. Então, ele é natural. Todo natural é inteiro é racional, todo racional é real. Menos 3,7. Isso é menos 37 sobre 10. É uma fração. Toda fração é real. E o número zero? E o número zero é natural, é inteiro, é racional, é real. Tá? Só lembrar das caixinhas, ó. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, todo racional é real. Beleza. Número 2. Escreva um número irracional. Por exemplo, raiz de 7. É uma raiz não exata. Um número racional negativo, ou seja, uma fração positiva. Meio. Um número inteiro que não é natural. Um número inteiro que não é natural, por exemplo, menos 8. Gente, eu poderia escrever 5. 5 é um número inteiro, mas ele é natural também. E aqui pediu para ser não natural, então não pode ser o 5, tem que ser um número negativo. Qualquer número negativo ia servir. Tá? Calcule. Letra A. 8 vezes 10 elevado a 6 menos 3 vezes 10 elevado a 6. Gente, repara que aparece 10 elevado a 6 nos dois termos, tanto nesse primeiro termo quanto nesse segundo termo. É como se eu tivesse assim, 8 unidades dessa coisa, menos 3 unidades da mesma coisa. Isso dá 5 unidades da coisa. Aqui é a mesma coisa, ó. 10 elevado a menos 3 aparece nos dois termos. 4,5 unidades disso, mais 2,5 unidades disso. É só somar, operar os números e repetir a potência de base 10. 4,5 mais 2,5 dá 7. 7 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, cuidado. 10 elevado a 4 aqui e 10 elevado a 6 aqui. Não é igual. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar deixar igual.
Gente, 10 elevado a 6 é 10 seguidos de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar só o 10 seguidos de 4 zeros. Aqui. Aqui está o 10 à quarta. E o 100, né, o 00, é 10 ao quadrado, é 100, né? Beleza. Então, repara que eu posso escrever o 10 à sexta como 10 à quarta vezes 100. Então, é o que eu vou escrever, ó. 7 vezes 10 à quarta, eu só repito, mais 2 vezes 100 vezes 10 à quarta. Então, ficou 7 vezes 10 à quarta, mais 2 vezes 100, 200 vezes 10 à quarta. Agora tem a mesma ideia do item A e do item B. 7 unidades disso, mais 200 unidades da mesma coisa. Vai dar 207 unidades disso. Agora é multiplicação. Agora é outra regra. A gente multiplica os números e na hora de potências de base 10, a regra é multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 2. Então, isso dá 18 vezes 10 a menos 4. Na divisão, a gente divide os números. 8 por 4 dá 2. E a regra da potência de base 10 é divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 2 vezes 10 elevado a 4. Tá, pessoal? Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Na divisão, a gente diminui os expoentes. Tem que tomar cuidado. Aqui é divisão. Divide os números. 6 por 3 dá 2. E nas potências de base 10. Divisão de potências de mesma base, repete a base, diminui os expoentes. Menos 5 menos 2 dá menos 7. Tá? Número 4. Escreva como uma única potência. Gente, a mesma regra que eu falei aí em cima. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 5 mais 3, 8. E repete esse daqui. Agora ficou divisão de potências de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. 8 menos 4, 4. Tá? Bom, eu só sei multiplicar e dividir potências de mesma base. Eu tenho base 4, base 8 e base 2. Bases diferentes. Mas o 4, ele é 2 ao quadrado. O 8, ele é 2 ao cubo. Certo, gente? 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Então, no lugar do 4 ao cubo, que aparece aqui, 4 ao cubo, tá? Eu vou botar, no lugar do 4, eu ponho 2 ao quadrado. Mas ainda tinha ao cubo ali. Então, vai entrar agora a propriedade de que quando tem dois expoentes, que é a propriedade potência de potência. E ela fala, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Tá? Então, no lugar de 4 ao cubo, eu coloco 2 elevado a 6. Vamos ver no lugar de 8 ao quadrado. No lugar do 8, eu tenho que botar 2 ao cubo. E ainda tinha o ao quadrado. Então, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, no lugar do 8 ao quadrado, eu ponho 2 a sexta. E 2 a quinta, eu só repito. Vou resolver o numerador primeiro. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Agora, vou resolver a divisão. Divisão de potências de mesma base, repete a base, diminui os expoentes. 12 menos 5, 7. Ok? Aqui. Menos 3 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Potência de potência, repete a base,
E, repara, gente, aqui tem um detalhe por causa do sinal, né? O sinal está elevado ao cubo. Então, eu já sei que a resposta vai dar negativa. E agora, o 3 está elevado a 2 e a 3. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Tá? Aqui vai ficar. Vou resolver o numerador primeiro. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 6 mais menos 2 mais 3. E o de baixo eu vou só repetir. Vai ficar 10 elevado a 6 menos 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7, sobre 10 a quarta. Divisão de potências de mesma base, repete a base e diminui os expoentes. 7 menos 4, 3. Calcule o valor D. Gente, vamos fazer esse aqui. Menos 6 ao quadrado. 36 positivo, né? Porque o menos elevado ao quadrado, né, gente, ó. Menos 6 elevado ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6 dá 36, sinais iguais mais. Tá? A regra na multiplicação e na divisão é sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Menos 5 ao quadrado, 25, mais toda a base elevada a zero é 1, mais 4 elevado a menos 1 é 1 quarto. Tá, gente? Expoente negativo faz a gente inverter a base. Então, por exemplo, se fosse assim, 2 terços elevado a menos 4. A gente inverte a base. Se era 2 sobre 3, eu ponho 3 sobre 2 e troco o sinal do expoente. Se era menos 4, virou 4. Ali eu tinha o número 4 elevado a menos 1. Expoente negativo, eu inverto a base. Aqui tem um 1 invisível. Se era 4 sobre 1, vai ficar 1 sobre 4. E tudo isso é elevado ao 1 com sinal positivo. Então, ficou 36 menos 25 dá 11. 11 mais 1, 12 mais 1 quarto. Como que a gente pode fazer isso? Maneira 1. 12 mais R$1 dividido para 4 pessoas dá 25 centavos para cada um. Isso dá 12,25. Parou aqui. Maneira 2. Sem transformar para vírgula. 12 mais 1 sobre 4. Multiplico de baixo pelo de cima. 4 vezes 12, 48. Opera aqui em cima. 48 mais 1, 49. E repete o denominador. Ok? 49 sobre 4 também é 12,25. Número 6. Classifique as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 teria que dar 6 e não 5. Então, essa é falsa. 3 elevado a 0 é 1, tá certo. 2 à quarta mais 2 à quarta é igual a 2 à quinta. Não sei, vamos ver. Gente, 2 à quarta é 16, mais 16 dá 32. E 2 à quinta é 32. Então, é verdadeiro. 5 vezes 2 dá 10. 10 ao cubo. Será que isso é igual? Uma pergunta. A 5 ao cubo, que é 125, vezes 2 ao cubo, que é 8. Vamos ver. 10 ao cubo é 1000. 125 vezes 8 é 1000 também. Então, é verdadeiro. Tá? E aqui também é verdadeiro, né, gente? Divisão de potências de mesma base, repete a base e diminui os expoentes. Escreva em notação científica. Número 7, letra A.
Vou botar aqui. 54 pontos zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, a vírgula tem que ficar deixando somente um número, um algarismo só antes da vírgula, ok? E aí, eu tenho que fazer o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Então, a vírgula teria que andar para lá, né? Então, a vírgula eu botei aqui, ela teria que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. Ok? Letra B. 0,00032. Então, eu quero botar a vírgula aqui. Então, eu coloco vezes 10. Bom, quanto que a vírgula teria que andar para voltar na posição original? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Menos 4. Ok? Porque ela andou para lá. Quando anda para a esquerda, o expoente fica negativo. Ok? Vamos agora pegar a outra página da nossa revisão. Número 8. Considere os conjuntos A, B e C e resolva. Escreva a interseção entre A e B. Gente, A interseção B, lembra, é tudo que tem no A e no B ao mesmo tempo. Então, ó, o 3, o 4 e o 5. Tá? São os que aparecem ao mesmo tempo. A união entre A e C. União é como se fosse uma coisa ou outra. Tá? Então, é tudo que tem um, todo mundo do A e todo mundo do C. Já foi o 2, já foi o 4, vai entrar o 6 e vai entrar o 8. Eu não preciso botar o 2 e o 4 de novo, porque já tem, não precisa repetir. Determine A menos B. Então, é todo mundo do A retirando quem está no B. Então, vai ficar o 1, vai ficar o 2, retirei o 3, retirei o 4, retirei o 5, e o 6 e o 7 nem tinha para eu retirar. Determine B interseção C. É tudo que tem no B e no C ao mesmo tempo. Bom, é o 4 e o 6. O número 8 pertence ao conjunto A? Não. Então, 8 não pertence ao conjunto A. O número 6 pertence ao conjunto C? Sim. 6 pertence ao conjunto C. Complete usando os símbolos de pertence, não pertence, contido ou não contido. Pessoal, qual a diferença entre eles? O contido e o não contido é de conjunto para conjunto. O pertence e o não pertence é de elemento, né, de número, para conjunto. Vamos ver, ó. Número, conjunto. Então, é pertence ou não pertence. 3 está aqui dentro? Tá, então pertence. Número para conjunto. É pertence ou não pertence. Gente, raiz de 2 pode ser visto como uma fração? Não. Raiz de 2 é um número irracional. É uma dízima não periódica. Conjunto, conjunto. Então, é contido ou não contido. O conjunto 1, 2 está totalmente dentro do conjunto 1, 2, 3? Sim. Então, é contido. Conjunto, conjunto. É contido ou não contido? N está totalmente contido no Z. Lembra da caixinha? A caixinha do N está totalmente contida na caixinha do Z. Menos 5N, número e conjunto. É pertence ou não pertence. Número negativo pertence aos naturais? Não, não pertence. Conjunto, conjunto. Z está contido em R? Sim. R é o grandão, né?
Tem MZ, tem o Q, tem o I, dos estranhos, das dízimas não periódicas, e tem o R grandão. Ok? Vamos fazer o último exercício. Em uma turma, 18 alunos gostam de matemática, 12 gostam de física, 5 gostam das duas. Letra A. Quantos alunos gostam apenas de matemática? Pessoal, esse exercício eu sugiro fazer por diagramas, tá? Então, a gente aqui tem dois conjuntos, os que gostam de matemática e os que gostam de física. A gente começa pela informação da interseção, ou seja, do que é nos dois ao mesmo tempo. 5 gostam das duas disciplinas. 12 gostam de física. Bom, já tem 5 dentro do círculo da física, mas o total são 12. Se já tem 5 aqui, vai ter 7 aqui. Mesma ideia para os 18 de matemática. Se já tem 5 no círculo da matemática e o total é 18, aqui eu vou botar 13, porque é 18 menos 5. Letra A. Quantos alunos gostam apenas de matemática? Gente, apenas de matemática é essa região aqui, né? Porque repara que essa região aqui que eu estou riscando é matemática e física, tá? E essa região que está o 13 é só matemática. Quantos alunos gostam apenas de física? 7. Quantos alunos gostam de matemática ou física? Então, é o total, é a soma. União, né? Matemática ou física, lembra? É união. Isso é todo mundo de matemática mais todo mundo de física. Então, é o que gosta só de matemática, o que gosta de matemática e física, e o que gosta de matemática, só de física, desculpa. Tá? Espero ter entendido e até a próxima.